Então, para começar o nosso ensino de hoje a respeito de arrependimento, eu quero começar lendo Mateus capítulo 4, a partir do versículo 17. E Jesus ele traz um ensinamento a respeito de arrependimento. E olha só o que Jesus declara, olha só o que Jesus ensina. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer-lhe: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Para contextualizar isso daqui, para contextualizar essa passagem de Jesus, Jesus tinha acabado de sair de ser batizado por João Batista, e logo na saída, no batismo, o Espírito Santo desceu sobre Jesus e permaneceu ali em formato de pomba, como diz a palavra. Saindo dali, Jesus, pelo próprio Espírito Santo, foi conduzido para o deserto, com a finalidade de ser tentado pelo diabo. Esse é um ensinamento para mais para frente. E depois de ser tentado pelo diabo, Jesus começou a exercer seu ministério. E a primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A primeira mensagem de Jesus, a primeira pregação de Jesus, Jesus iniciou o seu ministério, Jesus iniciou a expor aquilo que estava no coração do Pai por essa primeira pregação. Tem a ver, por que Jesus começou a pregar a respeito de arrependimento e por que essa foi a primeira pregação de Jesus? No grego original, essa palavra arrependimento aqui nesse contexto significa metanoia. Metanoia significa mudança de mente. É pensar de uma maneira diferente, é reconsiderar algumas coisas. Mudança de mente, arrependimento. Então, se formos traduzir esse ensinamento de Jesus, olha só o que Jesus estava dizendo. Mude sua maneira de pensar. Reconsidere a sua vida até agora. Comece a pensar de uma maneira diferente, porque o reino de Deus acabou de chegar. Abra mão das tuas doutrinas, abra mão das doutrinas que foram implantadas sobre tua vida desde quando você nasceu. Abra mão de todo ensinamento que foi inserido ao teu coração desde quando você se entende por gente. Abra mão, agora chegou o momento de pensar diferente, porque o reino de Deus chegou. Era isso que Jesus estava pregando, era isso que Jesus estava expondo, era esse o ensinamento. Porque não tenho como eu ver o reino de Deus, não tenho como eu ter acesso ao reino de Deus sem arrependimento. Eu quero ir com vocês lá no livro de Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Romanos 12, 1 traz um ensinamento um pouco mais claro do que é arrependimento e qual é o benefício que isso pode trazer para a tua vida. Olha só, Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim, ó: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aqui ele começa a ensinar sobre arrependimento a partir do versículo 2, olha só. E não vos conformeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que ensinamento de Paulo. Olha o que ensinamento que Paulo trouxe a respeito de arrependimento para o povo que estava em Roma e para nós hoje. Paulo estava dizendo assim, ó: pare de se conformar com o mundo. O que é se conformar? Você ter conformidade, ter algo em comum. Então pare de se conformar, de aceitar, de ter algo em comum com o mundo. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Não faça aquilo que o mundo está fazendo. Não pense como o mundo está pensando. Não haja como o mundo está agindo. Não tenha as atitudes que o mundo está tendo. Mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Ou seja, então
Se o mundo pensa de uma forma, pense, comece a pensar diferente. Comece a mudar a tua maneira de pensar, comece a mudar a tua maneira de viver, comece a mudar, reconsidere aquilo que está vivendo. Mas por que, pastor? Para que você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem nenhuma possibilidade de eu experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus se não houver antes em mim o arrependimento. Não há possibilidade de eu ter acesso ao reino de Deus se antes em mim não haver um verdadeiro arrependimento, uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, uma mente diferente. Muitos cristãos querem alcançar o reino de Deus, muitos cristãos querem ter acesso à boa, à agradável e à perfeita vontade de Deus, mas elas não querem se arrepender, elas não querem pensar de uma forma diferente, elas não querem agir de uma maneira diferente. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você planta a mesma semente 20 anos, durante 20 anos você vai colher os mesmos frutos. Se você planta banana durante 20 anos, você vai ficar 20 anos plantando banana, mesmo que o teu coração ou que a tua vontade seja comer outra fruta. Mas se você plantar aquela determinada semente, você vai colher aquele determinado fruto. Foi por isso que Jesus falou, então pare de plantar assim, pare de agir assim, porque o reino de Deus chegou, agora comece a plantar diferente, muda a tua maneira de pensar. O próprio João Batista, lá no capítulo 3 de Mateus, diz: demonstrem, tenham, expressem então atitudes que demonstrem o teu arrependimento. Ou seja, não adianta dizer que você é cristão, não adianta declarar que você se arrependeu, então demonstra por meio das tuas atitudes que você de fato teve um arrependimento. Sabe por quê? Porque arrependimento é mudança de mente. E as suas atitudes são frutos daquilo que você está pensando. As suas atitudes simplesmente externam aquilo que está no teu coração. As suas atitudes demonstram e elas expressam o que há dentro de você, naquilo que o teu coração deseja, naquilo que você está pensando. Então é necessário, primeiro passo, para ter acesso ao reino de Deus, eu preciso me arrepender. Arrependimento significa muito mais do que uma tristeza por causa do pecado. Arrependimento é muito mais profundo do que eu me entristecer porque eu menti, de eu me entristecer porque eu fiz algo errado, de eu me entristecer porque eu pequei. Arrependimento é muito mais profundo que isso. Eu creio que o entristecer por causa do pecado é um fruto do arrependimento, mas não o arrependimento em si. Se essa tristeza por causa do pecado não gerou transformação na tua vida, então você não se arrependeu. Isso se chama remorso, porque o arrependimento de fato transforma você. O arrependimento de fato muda a tua maneira de pensar a respeito da mentira. O arrependimento de fato muda a tua maneira de pensar a respeito de adultério. O arrependimento de fato muda a tua maneira de pensar a respeito de subornar alguém. O arrependimento verdadeiro, aquela que Jesus pregou, muda a tua maneira de pensar a respeito do pecado. Você precisa ir muito mais profundo no remorso. Você precisa ter um arrependimento verdadeiro em Cristo Jesus. O arrependimento que não te leva a ver o reino, não é arrependimento, porque o foco principal do arrependimento é te dar uma visão do reino. O foco principal do arrependimento é te levar a ver o reino de Deus, não simplesmente te perdoar por causa de um pecado. O arrependimento te leva muito mais além do que, graças a Deus, eu me sinto bem, porque eu menti, eu pedi perdão, e agora está tudo certo. Não! Se essa tristeza não te levou a contemplar o reino de Deus, você não teve arrependimento de fato. Sabe qual é o maior problema de muitos crentes hoje, em nossos dias? Que muitos crentes se arrependem o suficiente, ou apenas para ter os pecados perdoados, mas não o suficiente para ver o reino de Deus. Mas não o suficiente para ver o reino de Deus. Certa vez Jesus ele estava pregando, ele chegou na próximo mar da Galileia, viu o barco de Pedro e
dia daquilo. Aquele era o trabalho de Pedro. Porém, Pedro veio de um dia totalmente fracassado no seu trabalho. E Jesus fez aquela pregação, olhou para Pedro, despediu o povo, olhou para Pedro e falou: Pedro, agora vai e volta a pescar. E olha só aqui o que Pedro falou: mestre, acabei de vir de lá. Estamos cansados, eu, os meus amigos, meus irmãos, viemos de uma madrugada inteira pescando, não pegamos nada, mas pela tua palavra eu vou. E o mais interessante de tudo isso foi que quando Pedro ele voltou a pescar, voltou para o mar junto com seus irmãos, a Bíblia declara que eles pescaram tanto peixe, veio tanta colheita naquela noite, que o barco de Pedro estava quase se afundando, a ponto de ele precisar chamar outros barcos para poder conter tanta provisão que Jesus deu. Ao voltar para a costa, para a beira do mar, estava Jesus lá. E Pedro chegou até Jesus e falou: mestre, aparta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Agora eu te pergunto, quem falou para Pedro que ele era pecador? A Bíblia não demonstra, não declara nenhuma fala de Jesus falando: Pedro, você é pecador, você não pescou porque você pecou. Não. Simplesmente ele viu a Cristo, ele contemplou o reino de Deus, ele mudou a maneira de pensar. Ele estava com uma mente de fracasso, porque veio de uma pesca totalmente fracassada, não pegou nada, mas pela palavra de Cristo, ele transformou a mente, confiou em Jesus, e ao voltar, ele teve uma visão de reino de Deus. Ele falou: mestre, hoje estou arrependido. Por quê? Porque eu sou um homem pecador. É isso que Jesus quer fazer comigo, com você. É esse arrependimento que transforma as nossas vidas. É esse arrependimento que é o verdadeiro, o genuíno, daquilo que Jesus quer de mim e de você. Ele não quer simplesmente perdoar o teu pecado. Pedro não teve simplesmente o pecado perdoado. Além disso, ele foi meu apóstolo. Jesus não quer simplesmente perdoar o teu pecado, ele quer levar você a cumprir o teu propósito. Ele quer levar você a exercer o teu chamado. Ele quer levar você a descobrir e a exercer o teu ministério. Seja dentro da tua casa, seja no teu trabalho, seja na tua igreja. Jesus não quer simplesmente perdoar o teu pecado, ele quer te levar muito mais além. Mas para isso é necessário que eu e você mudemos a nossa mente. Viemos a transformar a nossa maneira de pensar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que se possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O arrependimento ele não está completo se ele não te der uma visão do reino de Deus. O reino, o que Jesus falou? Que Jesus falou assim: ó, arrependei-vos, porque o reino está aqui. O reino já chegou. Sabe qual é o mais poderoso de tudo isso? É que o reino está aí, onde você está. Não sei onde você está nesse exato momento, na tua casa, no teu trabalho, não sei se você está no meio da tua família, só sei de uma coisa: o reino de Deus está aí onde você está. O reino de Deus está nesse exato momento, aí do teu lado, no ambiente onde você está vivendo. Mas, pastor, por que eu não tenho acesso então a isso? Por quê? Porque só é necessário entrar no reino de Deus, só é necessário para ver o reino de Deus, se arrepender. É necessário, o que Jesus pregou para Nicodemos? É necessário nascer de novo para ver o reino. Então, meu querido irmão e minha querida irmã que está me ouvindo aí em qualquer lugar desse país, para que você possa ter acesso a esse reino que está disponível para você hoje e agora, você precisa mudar a tua maneira de pensar. Você precisa mudar a tua maneira de viver. O invisível só começa a ser perceptível a partir do momento que você se arrepender. O arrependimento te leva a desfrutar daquilo que é invisível, porque o reino de Deus é invisível. Mas eu tenho acesso a isso, eu só vou ter acesso ao invisível, eu só vou ter acesso ao que não vejo por intermédio do arrependimento. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o primeiro passo é você se arrepender dos teus pecados e se arrepender, mudar a tua maneira de pensar, mudar a tua maneira de viver. Para mim, arrependimento é você começar a enxergar as coisas da perspectiva de Deus. É você olhar para uma situação e tentar perceber, buscar, entender como Deus pensa. O que Deus faria? Como Jesus agiria dessa forma?
Arrependimento te leva a ver uma situação, seja ela qual for, um problema, uma desgraça, não como desgraça, mas como provisão de Deus. Certa vez Jesus chegou na casa de um homem e estava todo mundo querendo achar um problema para aquele menino que estava surdo e mudo. Todo mundo falou, pai, tá, Jesus, quem que pecou? Foi ele, esse menino, ou foi o pai dele? Todo mundo tentando encontrar um problema, uma causa para aquela enfermidade daquele garoto. Todo mundo querendo achar um culpado, ou o culpado foi o pai que pecou, ou o culpado foi a mãe que pecou, ou o pecado foi os pastores, né, que pregaram de maneira errada. Todo mundo vendo as coisas da perspectiva do homem. Todo mundo vendo as coisas da perspectiva humana. Todo mundo vendo as coisas da perspectiva terrena. Aí Jesus chegou com a visão de Deus e falou assim, ó, nem o pai e a mãe pecou, e muito menos as circunstâncias levaram esse menino a nascer dessa forma. Ele é assim para que hoje seja revelada a glória de Deus. Isso é enxergar as coisas da perspectiva de Deus. Ver as coisas da perspectiva de Deus é ter um coração de fato transformado. Então essa desgraça, ou esse problema, ou essa circunstância que você está vivendo, saia um pouco desse ambiente terreno e comece a enxergar da perspectiva de Deus. Comece a enxergar da perspectiva de Deus. Por que você está passando por essa situação que você está passando agora? Por que nós estamos vivendo isso que nós estamos vivendo agora? De coronavírus, de muitas vezes retração econômica. Por quê? Por quê? Quem que pecou? Quem que é o culpado? O presidente é o culpado? Os pastores são os culpados? O culpado é lá a China que não contente? Quem que é o culpado? Ninguém. Tudo isso veio para que seja revelada a glória de Deus. Tudo isso veio para mostrar que o homem é incapaz e Deus continua sendo soberano acima de todas as coisas. E isso é ter um coração arrependido, é ver as coisas como Deus vê, não como o homem vê. Quantos que conhecem Jó? Todo mundo já ouviu falar da paciência de Jó, da perseverança de Jó. Mas Jó estava tentando procurar uma causa. Jó, durante tanto tempo, não somente Jó, mas os amigos de Jó estavam procurando um motivo. Jó, você acha que você não pecou? Jó, você acha que você não falou algo que desagradou a Deus? Jó, será que você não jejuou hoje? Jó, será que você não orou como deveria orar hoje? Jó, você está passando por essas circunstâncias? Será que você não deu aquela oferta da maneira que tinha que dar? Todo mundo procurando uma situação, uma causa. Porque o homem sempre tenta procurar uma causa humana para tentar explicar algo de Deus. Mas as coisas espirituais se discernem de maneiras espirituais. E é isso que o arrependimento te leva a ver. Arrependimento, mudança de mente. Pare de pensar como homem, comece a pensar como Deus pensa. Então, olha só que interessante. Todo mundo procurando uma causa para Jó. Jó está passando por esse problema, foi porque se fez alguma coisa errada. Mas tem no capítulo 35 do livro de Jó, um homem chamado Eliú, um garoto. A Bíblia diz que ele era um jovem chamado Eliú. Após esperar todo mundo falar, ele pediu licença e falou assim, Jó, todo mundo busca Deus para solucionar um problema. Todo mundo, Jó, busca Deus para que venha trazer provisão para a sua vida financeira, para que abra uma porta de emprego. Todo mundo já busca a Deus, né, em busca de cura, de salvação. Todo mundo busca a Deus para alguma causa humana. Mas ninguém acorda pela manhã e diz, onde que está Deus? Que fez com que eu acordasse hoje de manhã, que me dá cânticos para cantar, que revela a palavra de onde é que está Deus. Ou seja, as pessoas têm buscado Deus para resolver problemas, mas quantos têm buscado a Deus por causa de Deus? Quantos têm buscado dessa circunstância toda que está vivendo? Seja de desemprego, seja o teu casamento não está como deveria estar, o teu ministério não está ocorrendo como deveria estar. Não procure uma causa, meu querido, procure Deus nessa situação. Isso é ter um coração arrependido. Isso é ter um coração arrependido. Se você não mudar a sua maneira de pensar, você nunca verá o reino de Deus. Se você não mudar a tua maneira de agir, se você não mudar a tua maneira de pensar, se você não mudar, se você não abrir mão dessa doutrina que é implantada na tua cabeça, se você não abrir mão desse ensino que foi jogado sobre você, porque meu pai era assim, hoje eu sou assim também, meu avô era assim, se você não mudar essa tua atitude de maneira alguma, você verá o reino de Deus. Então arrependa-se.
Muda a tua maneira de pensar. Lá em Efésios capítulo 1, na verdade, antes de falar de Efésios, eu quero comentar algo muito importante no teu coração. Existe uma diferença muito grande daquelas pessoas que experimentam o reino de Deus. Todas as pessoas que eu conversei, que falam, pastor, olha, eu tenho experimentado a glória de Deus, tenho experimentado o reino de Deus na minha vida. Todas essas pessoas, elas têm algo em comum. Que eu gosto de analisar muito e eu percebi que essas pessoas têm algo em comum. E esse algo em comum que eu vejo em todas as pessoas que de alguma forma alcançaram o reino dos céus, que estão vivendo o reino de Deus, todas essas pessoas, elas buscaram a Deus de uma maneira desenfreada. E isso me lembra lá em Jeremias capítulo 29, versículo 13 e 14. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Versículo 14, Jesus diz, e eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, e te tirarei do cativeiro. Olha que poderoso isso. Você vê que mudar a sorte e tirar e sair do cativeiro, ele é uma consequência de homens e mulheres que o buscam de todo o coração. Então você vê que o reino de Deus, que ter acesso ao reino de Deus, ele é algo, uma característica meio que peculiar de homens e mulheres que buscam a Deus desenfreadamente. Quem de madrugada me busca, me encontra. Não é que o fato de buscar de madrugada, mas é o esforço que ele põe. Lembra que eu falei na segunda-feira passada que o reino dos céus, a partir de agora, é conquistado por esforço? Então, aplique o teu coração em buscar a Deus. Aplique o teu coração em querer conhecer a Deus. Busque a Deus desenfreadamente. O desespero pela presença de Deus, a fome e a sede pela presença de Deus são atitudes muito importantes e poderosas no contexto de reino. Sabe por quê? Porque são homens e mulheres assim, desesperados por Jesus, que o encontrarão. Reino significa o domínio de um rei. Jesus veio para oferecer os benefícios do seu mundo para aquelas pessoas que são dispostas a se submeter aos seus domínios. Sabe por quê? Porque reino é domínio, reino é governo, e o reino é governo de um rei. E quem que é o rei de toda a terra? Quem que é o desejado das nações? Quem que é o Senhor dos senhores? Quem que tem um nome acima de todo nome? Quem que está sentado à destra de Deus? Jesus. Jesus veio ao mundo e trouxe o mundo dele para disponibilizar para todas as pessoas que estão dispostas a se submeter à vontade dele. Você tem feito aquilo que Jesus pediu você fazer? As direções que Jesus dá para você, seja por intermédio de uma pregação do teu pastor na igreja onde você congrega, seja por meio do teu líder, seja por meio de uma oração que você faça, e Deus te visita no teu quarto e te dá uma direção, você tem cumprido isso? Você tem exercido? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Ou seja, você precisa andar no propósito de Deus. Jesus trouxe o mundo dele, o reino de Deus, e disponibilizou para todas as pessoas que estão dispostas a se submeter à vontade dele. Olha o que Jesus disse lá em João capítulo 15. Se a minha palavra estiveres em vós, pedireis tudo aquilo que quiseres, e o meu Pai que está nos céus vai responder a tua oração. Mas é necessário que a palavra dele esteja em você. A palavra dele está em você. Você tem obedecido a Deus. Você tem andado em obediência a Deus. Você entende de fato que Jesus é o Senhor da tua vida. Porque Senhor é aquele que exerce senhorio. O Senhor é aquele que governa, aquele que domina. Esse é o Senhor, porque tem muitas pessoas que chamam Jesus de Senhor, mas apenas de boca para fora, mas no seu coração faz a sua própria vontade. Quem lembra da oração que Jesus ensinou para nós? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora entenda o peso de você viver no reino de Deus. Você viver no reino de Deus te leva a você abrir mão de todas as suas vontades e submeter totalmente à vontade do Pai. Sabe o que é reino de Deus? Já não sou mais eu quem vivo,
mas Cristo que vive em mim. Isso é reino de Deus. Sabe o que é o reino de Deus? Já estou crucificado com Cristo. Não é mais aquilo que você pensa, não é mais aquilo que você quer, não é mais o ministério que você quer exercer, não é mais o louvor que você quer cantar, não é mais a palavra que você quer pregar, não é mais a maneira que você acha que é certo de ser pai, não é mais a maneira que você acha correto de ser mãe, não é a doutrina que te ensinou a ser como um bom esposo, não é isso, isso não tem nada a ver com o reino. O reino de Deus é Deus, eu abro mão da minha vontade, nego a mim mesmo, eu tomo a minha cruz e vou aonde você for, mesmo que a tua direção esteja indo para a cruz. Mesmo que a tua direção me leve à morte, mas eu me disponho a estar debaixo da tua vontade. Isso é reino. Jesus trouxe o mundo dele e disponibilizou para todos aqueles que submeterem à sua vontade. É isso que é reino. Isso é arrependimento. É você mudar a tua maneira de pensar, é você mudar a tua maneira de agir. Isso é viver o reino de Deus na minha vida e na tua vida. Jesus não quer simplesmente perdoar o teu pecado. Eu creio que Jesus ele não veio simplesmente para perdoar o meu pecado e o teu pecado. Isso foi a atitude primária de Jesus, morrendo naquela cruz para te salvar. Mas ele não quer simplesmente te salvar, ele quer te levar um pouco mais além. Ele quer te levar ao lugar de manifestar e manifestação do reino de Deus. Que o reino de Deus vai fluir por intermédio da tua vida. E que o reino de Deus também venha fluir na tua vida. É necessário que eu e você tenhamos um coração voltado, não simplesmente para a salvação. Não, eu estou salvo, entreguei minha vida para Jesus, eu fui lá na frente, ergui minhas mãos, eu fiz aquela oração de entrega, agora está tudo certo. Não, não tem esse pensamento medíocre. Se você buscou a Jesus simplesmente para ser salvo, eu lamento em te dizer, é meio duro isso, mas isso é mediocridade. Jesus quer te levar além. Jesus, ele é Rei de reis e Senhor de senhores. É isso que ele quer fazer comigo, com você. Mas como é que eu tenho acesso a esse reino? Pela fé. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. O reino de Deus está na esfera invisível e é pela fé que eu tenho acesso a isso. É pela fé que eu tenho acesso ao reino de Deus. É pela fé que eu alcanço as promessas dele para minha vida. É pela fé que eu vivo os milagres de Deus. É pela fé. Não é por aquilo que eu estou vendo. Embora as circunstâncias digam que não, Jesus está dizendo sim. Vai que vai dar certo. Pela fé. O reino de Deus está no ambiente visível, acessado pela fé. Efésios capítulo 1 diz-me assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais guardadas nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meu e teu, para você, Jesus já disponibilizou todas, 100% das bênçãos espirituais, mas elas estão guardadas nos lugares celestiais em Cristo, que eu só tenho acesso, sabe por quê? Pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. O mundo de Cristo, o mundo que ele trouxe com ele, o reino de Deus, pela fé é manifesto hoje, agora, aí onde você está. No próprio livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Pela fé, meu querido. E a Bíblia é muito enfática. 11,6, acabei de ler. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não há possibilidade nenhuma, zero possibilidade de agradar a Deus um homem que não tem fé. Se você é um homem que não tem fé, Deus não se agrada de você. Se você é um homem que não tem fé, Deus não tem prazer em você. Se você é um homem que não crê, que não tem fé, você é um homem que para Deus não está servindo. Então é necessário que a fé dentro de você cresça. Mas pastor, como que eu faço aumentar a minha fé? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus.
A palavra de Deus diz o quê? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não importa as circunstâncias que você está vivendo. O que Paulo falou? Eu sei viver com muito dinheiro, eu sei viver com pouco dinheiro. Eu sei viver em paz, sei viver em tribulação. Sei viver livre, sei viver na cadeia. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Independente das circunstâncias que você está vivendo. Deus já te deu a vitória. Mas é isso que eu preciso entender. Reino de Deus é isso. É pela fé, meu querido irmão. É pela fé. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Esse é o poder que vence o mundo. A nossa fé. Então eu só vou ter acesso ao reino de Deus a partir do momento que eu crer de fato e de verdade que Jesus está aqui do meu lado. Eu vou ter acesso ao reino de Deus e aos benefícios do reino de Deus quando mudar minha maneira de pensar e entender. Jesus está aqui agora. O próprio capítulo, versículo 6 de Hebreus 11, porque é necessário é algo indispensável, é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus, você tem se aproximado de Deus, quando você entregou a tua vida para Jesus, você se aproximou dele. Quando você entra no teu quarto para orar, você está se aproximando dele. Quando você vai para o culto da tua igreja, está se aproximando dele. Então é necessário. É uma atitude indispensável para que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Meu irmão, o reino de Deus é um ambiente de manifestação de sinais, maravilhas e prodígios. O reino de Deus já tem a cura que você precisa. O reino de Deus já tem a provisão que você tanto espera. O reino de Deus já está disponível para você. Eu sou um cara totalmente crente em sinais, maravilhas e prodígios. Eu creio que Jesus pode curar o enfermo. Eu creio que Jesus pode ressuscitar mortos. Eu creio que Jesus pode abrir portas onde não existem portas. Eu creio que Jesus pode abrir caminhos onde não existem caminhos. Eu creio que Jesus pode me levar a voar como águia. Eu creio. Por quê? Porque onde Jesus ia, lá em Mateus capítulo 5, versículo 23, Jesus percorria toda a Judéia e toda a Galileia, ensinando a respeito do reino de Deus e operando sinais, maravilhas e prodígios. Todas as vezes que você vê a menção reino de Deus, logo na frente vai ter menção sobre sinais, maravilhas e prodígios. Porque o meu Jesus, o teu Jesus, é um Deus que tem prazer em dar galardão, em abençoar pessoas. Jesus quer tirar a tua enfermidade, e não somente a tua enfermidade física, a enfermidade lá da tua alma, tristeza profunda, uma depressão que está te acabando. Jesus, ele quer arrancar isso de você. Jesus quer começar a te levar a viver o reino de Deus. Saia dessa mesmice, dessa mediocridade de querer andar simplesmente no ambiente de ser salvo. Não, busque mais a Deus. Se arrependa o suficiente para ver o reino de Deus. Jesus não veio pregar salvação. Jesus veio te dar a salvação para que você possa, por meio dela, alcançar o reino. Jesus veio te conceder salvação para que, por meio da liberdade da salvação, você possa encontrar o reino de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Veio estabelecer um reino de sacerdotes. Eu e você não simplesmente fazemos parte de um ambiente de salvos. Nós precisamos buscar o ambiente de reinar com Cristo Jesus em glória. Em glória. Meu irmão, nada é impossível para você. A partir do momento que você começa a entender o que é reino de Deus, você começa a ver os problemas como Jesus vê. Você começa a ver as circunstâncias que aparecem na tua vida na perspectiva de Deus. Quando você tem um coração de fato arrependido, você começa a enxergar as coisas como Deus enxerga. Quem lembra aqui lá de Ezequiel, capítulo 37, o que Deus fez com Ezequiel? Pegou Ezequiel, levou num vale de ossos secos. E o que Deus falou para Ezequiel? Daí Ezequiel, me diz uma coisa, sabe se esses ossos podem tornar a viver? Sabe se esses ossos, que já faz ossos secos, começa a imaginar quanto tempo estava ali aqueles ossos secos, quebrados. Quanto tempo, meu querido irmão? E se Jesus hoje pegasse você e levasse nesse vale? Levasse nesse vale. E te falasse aí, meu querido irmão, minha querida irmã, esses ossos podem voltar a ter vida? Esse corpo pode voltar a ter saúde?
A tua vida financeira pode voltar a ter jeito. O teu ministério pode romper novamente. A tua família pode ser restaurada. Se Jesus te levasse a esse ambiente, onde aos olhos do homem é impossível alguma coisa acontecer, mas aos olhos de Deus, tudo pode acontecer.